Amor, porque é a única deputada que veio para este seminário. Quero agradecer a oportunidade da Rede Mulheres Parlamentares estar aqui hoje para apresentar a sua experiência no quadro do projeto Propalop. Nós vamos falar sobre a fiscalização legislativa do processo orçamentário com enfoque no género. E trago para esta sessão 4 pontos fundamentais que eu queria partilhar com vocês. Eu falo em antecedentes porque este projeto não surgiu do nada, teve um percurso e eu acho que também é interessante para quem quiser começar a conhecer um pouco o processo até chegar aonde nós chegamos neste momento. Falar um pouco do projeto Propalop, os procedimentos, como é que a rede trabalhou e depois quais foram os resultados que nós tivemos efetivamente. A Rede Mulheres Parlamentares de Cabo Verde, em 2012, eu estou a usar o marco 2012 porque foi a partir do momento em que eu assumi a presidência da Rede Mulheres Parlamentares. Nós tivemos, com o projeto Propalop, o primeiro programa, um seminário sobre questões de género e empoderamento da mulher a nível da CPLP, e foi a partir deste seminário que nós começamos a traçar os programas para a rede durante esta legislatura. Então, este seminário foi um pontapé de partida muito importante para a rede e com a participação das deputadas da CPLP. Logo de seguida, no mesmo ano, nós tivemos a oportunidade de fazer uma formação para os deputados e deputadas do Parlamento de Cabo Verde sobre orçamentação sensível ao género, com o apoio da ONU Mulheres, a quem aproveitamos para cumprimentar a senhora coordenadora. Também no âmbito do projeto Propalop, o primeiro programa, nós tivemos a oportunidade de fazer trocas de experiências com parlamentos de Portugal, Moçambique e, no caso específico do Brasil, sobre a problemática do orçamento sensível ao género. E, a partir daí, também tivemos a oportunidade de definir mais claramente aquilo que nós queríamos para o nosso Parlamento. Eu queria falar de uma coisa também muito importante que foi inovadora no Parlamento de Cabo Verde, que foi possível graças ao projeto Propalop. Nós, como sabem, a Lei de Violência Baseada no Género foi aprovada neste Parlamento em 2010, entrou em vigor em 2011, e a Rede de Mulheres Parlamentares, durante o ano 2013 e 2014, com o apoio do projeto Propalop e de outros parceiros, tivemos a oportunidade de fazer o seguimento da implementação da lei a nível nacional. Tivemos em todos os conselhos do país, em contacto com os procuradores, com os juízes, com as delegacias de saúde, com a Rede SOL, que é uma rede de atendimento às vítimas de violência baseada no género, com os polícias também, as esquadras onde recebem as queixas. E deste trabalho feito pela Rede de Mulheres Parlamentares, em parceria com o ICIEG, que é o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, que responde pelas questões da igualdade de género, e com a Associação de Mulheres Juristas, que apoiou também a rede, junto com as outras ONGs, na elaboração da Lei de Violência Baseada no Género. Deste trabalho, nós produzimos um relatório que foi partilhado com todos os responsáveis governamentais pela implementação da Lei VBG e foi partilhado também com os parceiros. Teve resultados práticos, concretos. Por isso é que nós quisemos também trazer essa experiência, porque a lei foi aprovada, mas a regulamentação até o ano passado não estava pronto. E foi graças ao trabalho que a rede fez do lobby, de plaidoyer e da própria divulgação da necessidade no terreno da regulamentação da lei, que hoje temos a regulamentação da lei. Também dizer que foi na comissão especializada que as deputadas da Rede de Mulheres Parlamentares propuseram que o Fundo de Recuperação de Ativos, que parte de 15% deste Fundo de Recuperação de Ativos, fosse destinada às vítimas da violência baseada no género. A nossa próxima luta nesta matéria é pôr o fundo a funcionar e estamos a trabalhar com este novo projeto para isso.
O projeto Propalop, vocês já conhecem qual é a filosofia do projeto. Eu queria falar um bocadinho só na questão da rede, porque devem perguntar o porquê que a Rede de Mulheres Parlamentares está a ser beneficiária deste projeto. Exatamente para apoiar a transversalização e a promoção da igualdade de género nas despesas públicas. E vamos provar que aproveitamos bem esta oportunidade e que o nosso encaixe foi fundamental. O orçamento sensível ao género é um dos mecanismos que é utilizado hoje em dia para fazer a transversalização da abordagem género. Os países adotaram vários mecanismos, mas a abordagem do orçamento sensível ao género ou orçamentação sensível ao género é um dos mecanismos que permite o quê? A intervenção, as práticas que permitem intervenção e que promovem a utilização de uma abordagem género em todas as etapas do ciclo orçamentário. Não é quando o orçamento já está na Assembleia Nacional que se consegue fazer isso. É preciso, em várias etapas do processo, não é? Permitir que esta ação seja feita. Isto deve-se considerar também os processos de planejamento, elaboração de um país, para o quê? O que é que este orçamento sensível ao género vai permitir? Permite que a orçamentação sensível ao género possibilite promover um uso mais eficiente dos recursos públicos ao melhorar a gestão, fortalecer a transparência e a prestação de contas. No fundo, este é o objetivo macro que se quer com a orçamentação sensível ao género. Sei que ontem estiveram aqui responsáveis do Ministério das Finanças, devem ter falado um pouco sobre o ciclo orçamentário. Nós estamos aqui em Cabo Verde agora está-se a fazer a abordagem por programas. Temos o programa finalístico, o programa de gestão de apoio administrativo, o programa de investimento. Esses programas se concretizam depois em projetos de desenvolvimento. E foi com base nesses projetos, depois que nós fizemos o nosso trabalho. Aqui a parte mais prática do trabalho que a rede desenvolveu. Primeiro, definimos os termos de referência sobre as ações da rede, que foi feita em parceria com a ONU Mulheres e também o projeto Propalop. A partir daí, de definirmos o que é que nós queríamos, foi definir um termo de referência para a contratação de uma consultora sénior, que pudesse apoiar a rede. A consultora foi contratada também com o apoio da ONU Mulheres e fizemos um trabalho com a rede. Primeiro definimos um plano detalhado por dias durante o tempo que a consultora estaria aqui. Fizemos um plano detalhado. Este plano permitiu o quê? Primeiro, fizemos uma análise na perspectiva do género da proposta que já teria sido entregue à Casa Parlamentar. Organizamos sessões de informação para socializar a metodologia com as senhoras deputadas e os resultados. Fizemos uma discussão entre as deputadas com a consultora, tendo em conta a análise que ela já teria feito à proposta do Orçamento de Estado, e, a partir daí, desenvolvemos uma estratégia de advocacy, lobby e de aliança para dar visibilidade aos resultados das discussões que nós tivemos E os procedimentos. Primeiro, nós fizemos uma abordagem com base em 3 níveis. Primeiro, quisemos ver no Orçamento do Estado quais são os programas que explicitamente estavam orientados para a promoção da igualdade de género. Depois, um nível em que vemos os programas que incluem intervenções explicitamente orientadas para a promoção da igualdade de género e programas que potencialmente poderiam incluir intervenções orientadas para o programa. Aqui faço um parênteses para dizer que em Cabo Verde nós já temos um Plano Nacional para o Combate à Violência Baseada no Género e temos um Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género. Isto é muito importante porque foram esses 2 instrumentos que nos permitiu ver como é que nós poderíamos apoiar a implementação desses 2 instrumentos que são do país, e esses instrumentos estão aprovados e devidamente orçamentados. Por isso é que facilitou o trabalho da Rede de Mulheres Parlamentares. De uma forma muito prática. Quando nós fomos fazer a primeira análise, foi o choque total.
porque nós fomos analisar o orçamento do Estado e vimos que apenas tínhamos 2 programas, não é? No programa finalístico, um programa para a promoção da igualdade de género, que tem a ver com o funcionamento do ICIEG. Como eu disse, o ICIEG é um mecanismo institucional que responde pela questão da igualdade e equidade de género, e este programa é única e exclusivamente para o funcionamento do Instituto. Quando nós fomos analisar o programa de investimento, encontramos 2 projetos. Um da implementação da Lei Especial de Violência Baseada no Género e um outro sobre o Plano da Igualdade e Equidade de Género. Esses programas precisam de recursos. E fomos analisar no Orçamento do Estado quais são os recursos que estão alocados para esses 2 programas. Daí a surpresa. O programa de implementação do Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género, só para 2015, tem um orçamento de 19 milhões. Eu não sei ler muito bem esses números, por isso podem ver no ecrã. E o plano de implementação da Lei VBG, 42 milhões. Mas o que é que está no orçamento do Estado para esses programas? 4.500 e 4 milhões. E depois, no outro, 2.963. Qual é o déficit? Pode voltar atrás só. O déficit de 45 milhões. Ponto 1. Os programas que incluem intervenções explicitamente orientadas a promover a igualdade de género. Quais são os programas nos quadros lógicos que nós analisamos e que tinham indicadores de género? 6%. O montante, 4%. Dos 112 programas com quadro lógico formulados, 7 têm indicadores de género. O montante alocado nos representa 4,66% das receitas do Orçamento do Estado. Então, o que é que nós fomos fazer? Nós fomos analisar os 133 programas orçamentários. Em Cabo Verde existe um documento que se chama DCRP, que é um documento estratégico de redução e crescimento e redução da pobreza, e que ali estão esses programas. Nós fomos identificar esses programas que estão ligados à implementação da Lei VBG e do Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género. O que é que nós fizemos? Nós fomos nos respectivos ministérios e identificamos esses programas dentro dos ministérios. E esses programas nos facilitaram a vida porque já estão devidamente orçamentados. Aqui estão cada um dos ministérios e cada um dos programas que foram identificados. Então, a partir do momento que nós identificamos essas medidas do Plano Nacional de Igualdade de Género e do Plano de Combate à Violência Baseada no Género, preparamos, então, a metodologia para fazer o processo de advocacy, para ver como é que cada um dos ministérios pode contribuir para a implementação desses 2 programas. Então, reunimos outra vez com a consultora e preparamos estas 2 propostas. Uma, porque a discussão do orçamento, na generalidade, aconteceu em novembro, depois, em dezembro, seria a especialidade. Então, preparamos 2 momentos. Um, discussão na plenária, e um outro nas respectivas comissões especializadas. Este é um exemplo que eu trouxe, só para vocês verem o que é que nós fizemos. Nós identificamos, por exemplo, no Plano Nacional de Igualdade de Género e no Plano de Combate à Violência Baseada no Género, que programas que têm a ver, por exemplo, com a formação. E fomos no orçamento do Ministério de Ensino Superior, Ciência e Inovação, à semelhança de todos os outros ministérios, e encontramos um programa que se chama Formação e Capacitação. E vimos que no Plano Nacional de Igualdade de Género e no Plano de Combate à Violência Baseada no Género existem programas que têm a ver com a formação. O que nós pedimos ao Sr. Ministro? Sr. Ministro, nós não estamos a pedir alocação de verbas. Nós não estamos a pedir aumento de verba para o seu Ministério. Nós estamos a pedir que dentro deste seu programa de formação, o senhor destine apenas 0,59% deste valor para a implementação de 2 programas
que é um programa do país, que foi assumido pelo governo e que precisa ser implementado. Foi este exercício que nós fizemos com cada um dos ministérios e elaboramos com a consultora um quadro com as medidas, o orçamento, a percentagem do orçamento que vai custar dentro daquele programa no bolo total, e foi assim este exercício. Então, quais foram os resultados práticos e concretos, já estou a terminar, do nosso projeto? Naqueles programas que têm a ver especialmente com a igualdade de género, nós vimos que havia um déficit de 45 milhões. Nos programas que incluem intervenções orientadas para a promoção de igualdade de género, nós fizemos um debate na Comissão de Finanças e Orçamentos com a senhora Secretária de Estado das Finanças, e nesses programas para a implementação do VBG e do Plano de Igualdade e Equidade de Género, nós apresentamos a cada um dos ministros, nas comissões especializadas, as nossas propostas. E como é que isso foi feito? No primeiro momento, pode dar um clique assim aparece tudo. No primeiro momento, nesse programa, nós fizemos uma apresentação da Rede de Mulheres Parlamentares, através de mim, que sou presidente, de uma intervenção na plenária, na discussão do Orçamento de Estado, em que nós falamos do déficit que havia em relação ao primeiro programa. E pedimos que seja alocado esse valor. Esta intervenção na plenária não foi muito fácil. Primeiro eu estava um bocadinho nervosa e depois as pessoas olhavam para mim, tipo, o que é que esta quer? A senhora Ministra das Finanças olhar para mim a pedir, esta vem me pedir 45 mil. Bom, o que nós fizemos? A estratégia foi nós preparamos um texto, todas as deputadas teriam que estar de acordo com o texto, e este texto foi apresentado em plenário. Não conseguimos 45 milhões, mas pelo menos a senhora Ministra garantiu que seriam alocados 8 mil contos para o ICIEG, que tem uma dificuldade enorme em recursos humanos e que precisa dessas pessoas para implementar esses planos. Este foi o primeiro resultado que nós conseguimos. E aqui está a nossa intervenção na plenária. Pode avançar. No segundo momento, nesses programas, a metodologia que nós utilizamos foi a apresentação na segunda comissão especializada, perante a senhora Secretária de Estado das Finanças, e pedir que fosse revisar os quadros lógicos. E nós aqui, a rede teve muita sorte, porque nós temos a Presidente da Comissão Especializada, a deputada Orlando, que é da rede, que está aqui, e que, juntamente com a deputada Suzete, que também faz parte desta comissão, fizeram as propostas, não é? A senhora Secretária de Estado, e nós ali estávamos um bocadinho mais à vontade. No meio da discussão na comissão especializada, os senhores deputados disseram que iam criar uma rede de homens, porque aquilo estava a correr muito mal. E então, aqui, esta ação, este resultado, aparentemente pode não ter nenhum significado, mas é muito importante, porque é a partir do SIGOF que nós vamos ter a oportunidade de fazer o seguimento das propostas que nós fizemos nas comissões. Pode avançar. Aqui estamos nós na comissão, a Secretária de Estado, esta senhora que esteve aqui ontem a apresentar o orçamento, e as deputadas e os deputados também que participaram nas comissões. No segundo momento, também nós estivemos nas comissões especializadas e fizemos o mesmo exercício com todos os ministérios. Nós temos 7 comissões especializadas, só não conseguimos estar presente em uma das comissões especializadas, mas é a primeira comissão de assuntos jurídicos, mas o senhor Ministro da Justiça tem sido um parceiro muito, muito importante para a Rede de Mulheres Parlamentares. Aliás, devo dizer que, às vezes, quando entramos na plenária, antes de eu falar com o senhor Ministro, diz: o projeto está quase pronto, a regulamentação da lei já vai sair. Ele nem espera que eu fale com ele, porque já sabe que a rede está ali para fazer a pressão e o lobby para que as coisas aconteçam.
E foi interessante a participação nas comissões especializadas, as senhoras deputadas, nós distribuímos as deputadas em cada uma das comissões que elas fazem parte e cada uma apresentou a proposta na sua referida comissão. E nós tivemos aqui também uma abertura muito grande por parte dos ministros e das ministras que aceitaram as nossas propostas, algumas delas até no mesmo dia se comprometeram, não é, com a identificação dos fundos. Nós estamos a falar do Ministério da Saúde, que também é a mesma ministra que tutela o ICIEG, não é? Aqui tivemos a abertura total e tivemos também por parte do senhor Ministro do Ensino Superior, Ciência e Inovação. E aqui também, numa das outras comissões que nós não tínhamos proposta nenhuma, a deputada Suzete foi assistir, falou do projeto da rede, e a senhora secretária de Estado, não é, de Relações Exteriores, mostrou-se disponível também para trabalhar com a rede nesta matéria. Aqui é a nossa participação nas 7 comissões especializadas. E agora, depois deste debate em plenário, o que é que nós fizemos? Fizemos uma reunião com a coordenação do projeto Propalop para fazer o balanço das nossas atividades e, logo de seguida, nós fizemos uma reunião também com eles para programar as ações, o que vem a ser os nossos próximos passos. A partir do mês de abril, vamos ter a consultora de novo conosco na rede e uma das primeiras ações que nós vamos fazer é trabalhar com a Comissão de Orçamento, a comissão que responde pela questão de género no Parlamento. Devo dizer aos senhores que a Rede de Mulheres Parlamentares não faz parte do regimento da Assembleia, então nós vamos trabalhar com a comissão que responde pela questão do género e que tem a maior parte de deputadas da rede, e assim o trabalho pode ser mais fácil. Aqui também nós vamos a trabalhar com o Ministério das Finanças e vamos produzir instrumentos que nos podem facilitar a fazer a fiscalização e o seguimento do orçamento. A nossa missão não é ter neste ano um orçamento sensível ao género, até porque nós estamos num ano pré-eleitoral, o orçamento só será apresentado depois das eleições. O nosso objetivo é deixar para as próximas deputadas que vêm na próxima legislatura um instrumento que lhes possa permitir fazer esta análise, porque, como sabem, não se consegue um orçamento sensível ao género no mês de dezembro, quando ela está no Parlamento. Há todo um trabalho que tem que ser feito antes da elaboração dos orçamentos. Um colega nosso de ONU Mulheres, um senhor, disse que as palavras não alteram as políticas, mas os orçamentos sim.